Hoje eu vou falar sobre a esquizofrenia, uma doença psiquiátrica que é crônica, ou seja, acompanha o indivíduo ao longo de sua vida e que é grave, uma doença que muitas vezes causa incapacitação para a pessoa. Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra. A esquizofrenia é um transtorno psicótico e ela pode apresentar com 5 características: delírios, alucinações, pensamentos desorganizados, comportamento desorganizado e sintomas negativos. Eu vou explicar cada um desses sintomas que a gente pode se deparar com a pessoa que tem esquizofrenia. Os 2 principais sintomas que normalmente assustam outras pessoas seriam delírios e alucinações. Delírio, a gente fala que é uma alteração do juízo da realidade. Nós, frequentemente, estamos fazendo juízo da realidade. Como assim, Danilo? Quando a gente está andando na rua e vê uma pessoa conversando com outra lá do outro lado, qual que é o juízo que a gente faz isso? A gente olha e fala, são 2 pessoas que estão conversando. Quando a gente fala que o juízo está alterado, que a pessoa tem um delírio, ela vai fazer o quê? Ela vai ler a realidade de uma forma distorcida, de uma forma errada. Então, a pessoa com esquizofrenia está andando na rua, ela pode olhar 2 pessoas e falar assim, aquelas 2 pessoas estão falando de mim, elas estão fazendo um complô para me matar. Isso ele pode significar um delírio. Para ser delírio, ele tem que preencher algumas características. A pessoa ela tem que ser convicta de que aquilo de fato está acontecendo, de fato é real. Eu não consigo remover, não consigo tirar da cabeça da pessoa que aquilo não é verdade. E normalmente o conteúdo, a terceira característica, é que é um conteúdo impossível, um conteúdo meio bizarro. Vamos para um outro exemplo. Eu tinha uma paciente que tinha um delírio, e o delírio dela é que tinham colocado um chip na cabeça dela. Ela falava assim, doutor, eu estou com um chip na cabeça, colocaram algum chip na minha cabeça que está controlando a minha vida, está me monitorando. Isso é um delírio. E aí eu comecei a conversar com ela, mas como? Um chip na cabeça, um chip que te controla? Aí ela falou assim, não sei, só sei que tem um chip. Ela estava convicta de que aquilo estava acontecendo. Então, a primeira característica ela tinha. Como era um primeiro surto psicótico, um primeiro momento que ela tinha adoecido, eu pedi alguns exames para ela, inclusive uma ressonância. E na ressonância, logicamente, não veio o chip. E aí eu mostrei para ela, falei assim, olha aqui, não tem nenhum chip. Como é que você está falando para mim que tem um chip? Ela falou assim, doutor, é que esse exame de ressonância não detectou o chip, mas eu tenho certeza que ele está aqui na minha cabeça. Então, a segunda característica também foi preenchida. Eu não consegui remover mesmo com evidência de que aquilo não era real. E a terceira característica é, hoje, a gente compreende que uma pessoa pode ser monitorada com um chip na cabeça, que ela pode ser controlada por um chip na cabeça. Pode ser que no futuro, até que isso seja possível, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, ainda não é possível. Então, a gente está diante aqui de um delírio. O delírio na esquizofrenia ele pode ser de vários temas. O mais frequente na esquizofrenia é o delírio persecutório. A pessoa ela acha que está sendo perseguida, que as pessoas de alguma forma querem fazer mal para ela. Pode ser um delírio que a gente fala, um delírio autorreferente, um delírio de referência. Ela acredita que as outras pessoas, o que está acontecendo ao redor dela, de alguma forma tem uma ligação ou que é uma indireta para ela. Por exemplo, a pessoa com esquizofrenia pode estar vendo um jornal e aí falar, tá falando de mim esse jornal, escutando o rádio falando que o rádio está falando dele. Um paciente meu que na época de residência eu encontrei, estava consultando ele aqui no consultório e aí ele estava aberto, né, o pátio, tinha um outro paciente tocando violão, tocando aquela música do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Meu paciente falou assim, essa música aí, doutor, é uma música minha. Essa música foi feita para mim. Então isso é um delírio autorreferente. Pode ser um delírio místico, religioso. Eu acredito agora que eu sou Jesus Cristo, que eu vou curar todos os
males aí da humanidade. Pode ser um delírio grandioso, em que eu acredito que eu sou dono de muitas terras, sou dotado de poderes, né, especiais. Então, a temática do delírio ela pode ser variada, mas o mais frequente é o delírio persecutório. Então, a gente falou de delírio. Agora eu vou para a segunda característica, que seriam alucinações. Alucinações, elas são alterações que a gente fala que é da senso-percepção. O que é a alteração da senso-percepção, Danilo? A gente tem as nossas sensações, visão, audição, olfato, paladar, tato. Aqui, na alucinação, a pessoa começa a perceber estímulos que não estão presentes. Na esquizofrenia, a alucinação mais frequente é a alucinação auditiva. A pessoa começa a escutar vozes de pessoas que não estão ali com ela, logicamente. Vozes que, para uma pessoa que não está doente, essas vozes não existem. Mas, no quadro de esquizofrenia, aquela alucinação é uma voz real. Então não adianta a gente querer discutir com a pessoa, você não está escutando. Não, porque ela está de fato escutando aquilo. São vozes normalmente que vão comentar sobre o comportamento dela, são vozes que normalmente são vozes de comando. Faz isso. Você não pode fazer isso. Ou vozes também denegrindo a pessoa. Você não presta, você tem que morrer mesmo. Pode ser esse tipo de voz. A alucinação mais frequente na esquizofrenia é a alucinação auditiva. A pessoa pode ter alucinação visual, de ver coisas? Pode, mas essa não é a mais frequente. Pode ter alucinação olfativa e alucinação gustativa? Pode também, né? De sentir cheiro, gosto ali que não estão presentes. E também pode ter alucinação tátil. Uma paciente que eu atendi num pronto-socorro uma vez, ela falou assim, doutor, eu sinto que eu estou sendo penetrada. E estava na minha frente, não tinha alteração nenhuma no exame ginecológico ali, e ela sentia que estava sendo penetrada. Uma alucinação tátil que a gente fala. Então, delírio e alucinação. Vamos para a terceira característica, que seria do pensamento desorganizado. Normalmente, nós conseguimos organizar nossos pensamentos, nossas ideias, e falar isso de uma forma bem estruturada. Na esquizofrenia pode acontecer o que a gente fala que é a desorganização do pensamento. Às vezes a pessoa não vai conseguir ligar uma ideia à outra. Ela vai começar a falar de um assunto e pular para um assunto completamente diferente, que a gente chama de descarrilhamento de ideias. Em quadros mais graves, a pessoa pode ter o que a gente fala que é uma salada de palavras, uma desagregação, um pensamento desagregado, em que ela começa a soltar palavras soltas. Olha lá, cavalo. Olha lá. Uma coisa assim que eu não consigo compreender nada do discurso dela. Isso seria um pensamento desorganizado. A quarta característica, comportamento desorganizado. Pessoas com esquizofrenia podem apresentar um comportamento completamente fora do que a gente considera um normal. Pode ser desde um comportamento como masturbar-se em público, como um comportamento de deixar de tomar banho, vestir roupas de uma forma bastante excêntrica, diferente do habitual, até um comportamento que a gente fala que é a catatonia. Antigamente a gente via mais catatonia, a pessoa ficava em posições às vezes desconfortáveis por horas, ali daquela forma, e isso como manifestação da doença. Então isso seria um comportamento desorganizado. E por fim, a gente tem o quinto sintoma, que seria sintomas negativos da esquizofrenia. Quais são os sintomas negativos da esquizofrenia? Aqui, como o próprio nome já sugere, são negativos, ou seja, estão ausentes. Uma característica seria o embotamento afetivo. O que quer dizer isso, Danilo? Normalmente eu consigo me expressar emocionalmente. Vocês conseguem ver na minha mímica facial, no meu olhar, na minha modulação da voz, na minha gesticulação. Uma pessoa que tem esquizofrenia pode apresentar esse embotamento afetivo. Às vezes ela vai apresentar com dificuldade de mímica facial, dificuldade na modulação da voz e ficar falando sempre de uma mesma forma, sem modular e sem apresentar uma mímica facial adequada. Isso pode acontecer. Seria o embotamento afetivo. A
pessoa com esquizofrenia pode apresentar a falta de vontade, que a gente dá o nome de hipobulia ou abulia, em que ela vai ficar o dia inteiro parada, sentada no sofá, sem querer fazer nada. E aí o familiar, ou até às vezes a gente chega e fala assim, vamos fazer uma atividade física? Aí ele fala assim, vou fazer. Mas não faz, não realiza nenhuma atividade. Tem também um outro sintoma que a gente fala negativo, que seria a alogia, que seria a pobreza no pensamento, não no sentido aqui de valoração, de valor, né? Mas no sentido de pobreza, de a pessoa não conseguir ter uma fluidez, não conseguir produzir ideias. Às vezes você vai falar com a pessoa, fala assim, tá tudo bem com você? Sim. O que você fez hoje? Nada. O que você pretende fazer amanhã? Não sei. Então a gente não consegue desenvolver. Sempre são respostas muito curtas, muito lacônicas, né? Curtas demais ali e pronto, e acabou. Então, esses são os sintomas da esquizofrenia. Precisa ter todos para a gente fazer o diagnóstico e falar que é esquizofrenia? Não, não. Basta que a gente encontre 2 desses sintomas na pessoa para que ela possa ter um diagnóstico de esquizofrenia. Um dos sintomas, um desses 2, tem que ser delírio ou alucinação ou pensamento desorganizado. Aí o outro pode ocorrer qualquer combinação, mas pelo menos 2 sintomas devem estar presentes. Mas é só apresentar esses sintomas por um dia e pronto, eu tenho diagnóstico de esquizofrenia? Não. Para ser esquizofrenia, esses sintomas mais importantes, eles têm que durar pelo menos 6 meses. Lógico que a pessoa não precisa ficar alucinando e delirando por 6 meses, né? Pelo menos os sintomas principais têm que durar 1 mês. E aí podem persistir outros sintomas, como os sintomas negativos, por pelo menos 6 meses para a gente pensar num diagnóstico de esquizofrenia. Normalmente, como é que a doença ela vai ser? A pessoa tem um desenvolvimento habitualmente normal, pode apresentar algum atraso na fala, algumas dificuldades na socialização, e aí ali em torno de 15, 20 anos, o homem apresenta a esquizofrenia normalmente de 15 a 25, a mulher um pouco mais tardiamente, de 25 a 35 anos. E aí abre um quadro psicótico, ou seja, abre um quadro de delírios e alucinações. A gente tem tratamentos possíveis e eficazes para a esquizofrenia. E aqui a ideia é que com o tratamento a pessoa não apresente mais os delírios, as alucinações, melhore um pouco o comportamento e os pensamentos. Infelizmente, os remédios que a gente dispõe hoje, eles não melhoram tanto a parte dos sintomas negativos, mas a ideia é que com o tratamento a pessoa melhore bastante da doença e consiga conviver em sociedade, porque uma pessoa que está achando que todo mundo está perseguindo, escutando vozes, é mais difícil de ela conviver, né? Porque pensa, se ela acha que está sendo perseguida, como é que ela vai confiar nos outros? Isso seria uma característica da doença. Então, habitualmente, a pessoa tem um desenvolvimento, consegue os ganhos, às vezes está na escola, na faculdade, e aí ela começa um quadro psicótico. Habitualmente, depois que ela abre um quadro psicótico, mesmo com o tratamento, às vezes ela não consegue voltar àquele nível de funcionamento anterior, como seria esperado de voltar para a faculdade, voltar a trabalhar. Na esquizofrenia, a pessoa talvez não volte plenamente ao funcionamento anterior. Mas eu quero deixar claro, uma pessoa não voltar ao funcionamento anterior, como conseguir trabalhar e estudar da forma como era antes, não significa que ela tenha que ficar também com alucinações, com delírios. A ideia é que com um tratamento isso melhore e que ela consiga conviver de uma forma saudável na sociedade. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esquizofrenia. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou responder. Um grande abraço e até um próximo vídeo.